Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu querido ou minha querida aluna. Aqui agora eu vou trazer para vocês a resolução, mais ou menos um desafio aqui, né? Uma questão que eu considero difícil, né? A questão não é fácil, essa questão aqui. É uma questão, inclusive, você vai perceber o seguinte: todas as questões que forem mais difíceis são questões que geralmente envolvem assuntos mais complicados. Essa daqui envolve trigonometria, envolve geometria plana. Então é uma questão de desafio, mas ela basicamente, o intuito dela é a gente conseguir aplicar conteúdos na prática, conteúdos de trigonometria, geometria plana, e também a gente consiga treinar, revisar, né? Enfim, estimular nosso raciocínio, porque treinando com questões mais difíceis, a gente consegue até ter um faro mais apurado para questões de outros níveis, né? Um nível mais fácil, enfim. É uma questão aqui da Unicamp, então, que a gente pegou, do ano de 2015, uma questão, inclusive, aberta, questão aberta da Unicamp de 2015, beleza? Tá bom? Perfeito? É isso. Vamos lá. Olha só a questão aqui. Questão até bem compacta, né? Questão que só tem, tipo, um, dois, três linhas aqui de texto inicial apresentando a figura e duas linhas aqui para a letra A, uma linha só para a letra B. Parece até bem tranquilo, né? Mas você vai ver que não é. Você vai ver que é uma questão que dá pra gente trabalhar muita coisa aqui nela. Fechou? Beleza? Então vamos lá. Questão da Unicamp 2015, questão aberta. Essa questão aqui. Inclusive a gente vai estar trabalhando, como eu falei, geometria plana. Geometria plana. E uma trigonometria, né? Vai trabalhando mais trigonometria, geometria plana, enfim. Esses dois tópicos aqui importantíssimos para principalmente para provas paulistas, porque cobra bastante prova paulista, repara bem. Prova paulista gosta desse sistema assim de trigonometria, geometria plana, gosta bastante dessas coisas que são mais complexas, né? Trigonometria aparece todo ano, então é um assunto bem importante, tá bom? Bem importante mesmo, beleza? Então bora lá. Unicamp 2015. A figura abaixo exibe um círculo de raio Rzinho. Vamos marcar aqui o raio Rzinho. Raio Rzinho. Que tangencia internamente um setor circular de raio R, e ângulo central θ. Eu vou fazer uma correção aqui, porque eu não gosto muito de trabalhar com θ, e eu vou fazer o seguinte, se você me permite. Deixa eu ver se eu consigo filtrar aqui, bonitinho. Acho que foi. Foi. É isso que eu quero. Então, perfeito. Eu não gosto de trabalhar muito com θ, tá bom? Θ pra mim é meio... é ruinzinho. Enfim, não gosto muito, né? Então deixa eu pegar até outra cor aqui também. Pegar essa cor aqui. Passar aqui. Perfeito. Eu vou trabalhar com alfa. O ângulo central alfa. Alfa é mais... Enfim, é só uma viadagenzinha, mas tudo bem, né? Aqui ao invés de ser θ seria alfa também, né? Só modificar aqui. Tá ótimo. Já tirei todos os θs daqui. Porque eu vou ficar falando... Quando eu for resolver essa questão, você vai ver que eu vou falar mais alfa do que θ. Então não faz sentido ter aqui θ na figura, né? Então só ter uma trocadinha de bonitinho. Beleza? Então na figura a gente tem o seguinte. Quais elementos que a gente tem aqui na figura? A gente tem um setor circular. Lembrando que setor circular é uma parte de um círculo. Tá bom? É uma parte de um círculo que vai conter os seus princípios. Que tem que conter o quê? No setor circular, para ele ser um setor circular. O setor circular, ele tem que ter um dos vértices seus, tem que ser o centro da brincadeira, né? O centro do círculo. Tem que conter raio, tem que conter arco, tá bom? Para ser um setor circular. Esses são os elementos que designam um setor circular. Porque senão, qualquer coisinha aqui seria um setor circular. Obviamente, se eu vim aqui e fizer isso daqui, Lucas, você tá pegando um setor circular aí agora? Não. Por quê? Porque eu não tenho um centro aqui, eu não posso dizer, não posso afirmar que isso aqui é um centro e tudo mais. Enfim, setor circular é essa bombinha aí, tá bom? Não tem como afirmar, naquele caso ali que eu acabei de mostrar em vermelho, eu não teria como afirmar que aquilo ali era um centro, que as duas distâncias até o arco
eram iguais, ou seja, era um raio, enfim. Tá? Então a gente tem um setor circular aqui, tem raios, tem o raio Rzão. Esse raio Rzão aqui, ele faz correspondência a esta medida. Esse raio Rzinho é o raio deste círculo aqui, tá bom? E aqui a gente teria mais ou menos um setor circular, que seria mais ou menos esse círculo aqui, ó. Tá bem feio o círculo que eu desenhei, mas seria o raio desse círculo aí que eu fiz em vermelho, né? Beleza, bora lá. Para alfa igual a 60 graus, determine a razão entre as áreas do círculo e do setor circular. Lembrando uma coisa aqui pra gente, razão, a gente tem que obedecer a ordem na frase. Então a razão, pra gente calcular a razão de alguma coisa, razão de A para B. A para B. É a razão A para B. Como é que seria? A sobre B ou B sobre A? A sobre B. B sobre A não pode. Por quê? Porque de A para B. O primeiro elemento que aparece aqui na frase corresponde ao elemento que fica no numerador, na parte de cima da fração. O segundo elemento que aparece aqui é o elemento que vai ficar no denominador, na parte de baixo da fração, beleza? Então a gente quer a razão entre as áreas do círculo e do setor circular. Então o que a gente vai ter que descobrir aqui na letra A? Vamos escrever aqui, ó, letra A, razão, vou chamar a razão aqui, razão, né? E a razão entre a área do círculo e a área do setor circular. Então aqui, a área do círculo e a área do setor, chama a área do setor de S, tá bom? Beleza. Bora lá. Vamos tentar calcular primeiro a área do círculo, que parece ser mais tranquilo do que a área de um setor. Para calcular a área de um círculo, cara, tranquilo, né? Tranquilíssimo, né não? Você pega aqui, ó, a área do círculo, basicamente você vai ter o seguinte. Quais são os elementos do círculo? O diâmetro, o centro do círculo, o raio, que é a distância do centro até um ponto que está na circunferência, então esse aqui é o raio. Deixa eu botar ali o raio do círculo. O diâmetro a gente também tem na circunferência, que é esse daqui, que é uma distância entre um ponto e outro, que liga o diâmetro é o seguinte, diâmetro, ele liga um ponto a outro na circunferência passando pelo centro, beleza? Isso que significa ser diâmetro, tá bom? Enfim, e para calcular a área é o que está dentro aqui. Opa. Nossa, isso aqui vai demorar 10 anos para preencher tudo. Dá melhorada, né? A área do círculo aqui, então, vai ser o que está de vermelho. O comprimento vai ser o que eu vou estar pintando aqui agora, assim, ó. Este, então, é o comprimento. Então, o comprimento é esse daqui, a área é esse daqui. Beleza? E para a gente calcular a área, como é que a gente calcularia a área de um círculo? A área de um círculo é basicamente o seguinte, a área de um círculo é π raio ao quadrado. Beleza? Tá, Lucas, então, para a gente calcular a área desse círculo aqui, ó, primeiro a gente quer descobrir a área desse círculo aqui de raio Rzinho. Bom, basicamente, o raio é só pegar a área desse círculo, vai ser então igual a π vezes o raio ao quadrado. O raio ali é o Rzinho, tá bom? Então, a área do círculo aqui, a gente já conseguiu calcular. Vou até, ó, essa aqui mesmo. Vou até destacar aqui. E a área do setor, Lucas? Bora lá para calcular a área do setor agora? Bora. A área do setor, basicamente, a gente vai ter que fazer o seguinte. Deixa eu fazer isso aqui. Isso aqui. E aqui a gente tem o ângulo alfa. Beleza. Para calcular a área de um setor, a gente tem que primeiro saber o que é um setor. Lembra que eu tinha desenhado aqui, ó? Eu tinha desenhado aqui um círculo. Tinha feito um setor. Repara, não tem aquela frase ali, algo está incluído dentro de algo, né? Tipo assim, os números inteiros, eles são os números naturais mais números negativos. Então, basicamente, os naturais, os inteiros, eles estão dentro os naturais, desculpa, eles estão dentro dos números inteiros. E é a mesma coisa que com o setor circular. O setor circular, ele é uma parte do círculo. Beleza? O setor circular, ele é uma parte do círculo. Perfeito? Então, a gente tem que descobrir qual parte do círculo que
do círculo que a gente está tomando como referência, né, basicamente, que esse setor circular ele corresponde. Como é que a gente descobre isso? Basicamente, a gente descobre o seguinte: pode usar a seguinte referência. Você pega o ângulo total de uma circunferência, 360 graus, e o ângulo correspondente ao setor circular. Chamei ele de ângulo alfa, né? Então, para a gente descobrir qual que é a parte correspondente a este setor circular, qual é a parte correspondente da área desse setor circular com a figura, a gente faz essa relação de duas grandezas que estão relacionadas tanto com o setor que estão relacionadas com o setor circular, com a grandeza que está relacionada com o círculo total, tá? Com a área total. A grandeza que está relacionada com o setor circular é o ângulo que ele está associado, ângulo alfa. A grandeza que está associada ao círculo total é o ângulo que dá uma volta completa, que é 360 graus. Então, dessa forma aqui, a gente consegue descobrir qual é a parte da área do setor do total que corresponde ao setor circular, tá bom? Ou em quantas partes ele foi dividido. Você vai ver, né, basicamente. Então, e aí a gente multiplica pela área do círculo. Então, a área do setor é isso daqui. A área do setor é uma parte da área do círculo. Mas qual é essa parte? Como é que a gente faz para descobrir qual é a correspondência dessa parte do setor circular no círculo? A gente pega um elemento do setor circular, que é o ângulo que ele tá, que é o ângulo correspondente a ele, sobre 360 graus, que é o ângulo correspondente ao círculo. Beleza? Fechou? É isso. É como se fosse o seguinte. Vou pegar um setor circular aqui, por exemplo. Caraca. Isso daqui é um setor circular. Olha o que eu vou pintar aqui agora. Isso aqui é um setor circular. Não, Lucas, mas isso aí é meio círculo, né? É semicírculo. É metade de um círculo. Tá, então a área disso daqui é o quê? A área disso daí é metade de um círculo. Metade da área do círculo. Mas isso é um setor. Então a área do setor ali, naquele caso, é a metade do círculo. Mas como é que eu faço para descobrir que essa parte aqui, que essa parte que está em vermelho, que essa parte do setor em vermelho, ela corresponde à metade de um círculo? Cara, basicamente, visualmente, né, pode até ser interessante a gente descobrir. Mas nem em todos os casos a gente vai conseguir descobrir visualmente, como é o caso do exemplo em questão. Então, como é que a gente poderia fazer? Pega o ângulo associado ao setor circular, nesse caso aqui é um ângulo de 180 graus, e pega o ângulo associado à circunferência total, 360 graus. 360 graus, 180, vezes a área do círculo. 180 sobre 360, que dá 2, que dá 1, então vai ficar 1 sobre 2. Metade, beleza? Entendeu agora? Perfeito? É isso. Então, a área desse setor circular aqui, ela corresponde à área do círculo, tá? Vezes, qual é a parte que esse setor circular corresponde da circunferência total? O ângulo que ele está associado sobre o ângulo que está associado à circunferência. Beleza? Ao círculo, na verdade. Ao círculo da circunferência. Qual que é a área do círculo associado do círculo que contém esse setor circular? A área do círculo, basicamente, a gente já viu como é que calcula, né? A área do círculo é π vezes o raio da circunferência que a gente está analisando. A circunferência que contém esse setor circular, ela tem raio de R. Então, a área da circunferência desse setor, a área da circunferência que contém esse setor circular é π R ao quadrado, né? Essa é a área da circunferência. Então, essa aqui fica como a área da circunferência. E aí, para a gente descobrir a área do setor circular, só multiplicar pelo ângulo dele dividido por 360 graus. Qual que é o ângulo dele? O ângulo dele aqui, o alfa, 60 graus. Beleza? Então, só vezes 60 sobre 360. Tá bom? Perfeito? Corta um 0. 6 dividido por 36 aqui dá 6. Então, a gente vai ter o seguinte. A área do setor circular aqui vai ser igual a πr vezes 1/6. Ou todos aqui dividido por 6. Beleza? R ao quadrado dividido por 6. Fechou? É isso. Agora, a gente vai fazer a razão, né? Basicamente, o que a questão quer sempre, o que a questão estava querendo o tempo todo da gente era isso. Qual que é, no fim das contas, qual que é a razão dessa bomba? A razão dessa bomba é o seguinte. A área do círculo, que é o quê? π r ao quadrado. Então, deixa eu escrever aqui, ó. π r ao quadrado. Vou escrever até um pouco mais aqui embaixo, ó. π r ao quadrado. Tudo isso dividido por π r ao quadrado dividido por 6. Divisão de fração, o que a gente faz, Lucas? A gente pega a primeira, conserva ela e multiplica pelo
inverso da segunda. Então a segunda, inverter na segunda, vai ficar, aqui é π raiz de 2, π r ao quadrado sobre 6, vai ficar 6 sobre π r ao quadrado. Invertir. Corta o π com π, beleza? Então a gente vai ter o seguinte, logo, essa razão, logo AC sobre AS é igual a Rzinho, 6R ao quadrado sobre R ao quadrado. E aí você chega na sua resposta da letra A. Inclusive é assim que você poderia colocar na prova, né? Obviamente. Mas aí como é que você faria para colocar na prova? Você faria o seguinte. Você inverteria a ordem. Você colocaria primeiro, você fez o cálculo das áreas. Beleza? E depois você coloca aqui, ó, a razão, que é o que a questão tá pedindo, tá bom? Vamos passar um traço aqui pra gente fazer a letra B. A letra B é grandinha, tá? A letra B é bem grande, na verdade. Eu vou até diminuir o tamanho da caneta aqui, porque a letra B, ela vai ser enorme. Tá bom? Meu Deus, aí diminuiu demais. Deixa eu ver quanto que tá aqui. 13. Vou botar um 10 aqui, que acho que vai dar bom. Daí vai ficar muito grande ainda. A letra B, ela é enorme, beleza? Determine o valor do cosseno de alfa no caso em que R é igual a 4R. Beleza, bora lá. Então vamos apagar tudo que tem aqui. Opa, isso aqui não apaga não. Esse alfa ali não vai apagar não. Vamos lá. Como é que a gente vai brincar nessa questão aqui? Bora lá? Eu vou pegar essa figura toda e eu vou desenhar ela ali. Ah, não vou desenhar ela não. Deixa eu só botar aqui pro 13, porque aqui tá de boa. 13 é de boa. Bora lá. Determine o valor de cosseno de alfa no caso em que R é igual a 4R. Como é que a gente pode pensar nessa questão? Como é que a gente pode fazer essa questão? Cara, eu poderia pensar no seguinte, lei dos cossenos, tá? Lei dos cossenos nesse caso. O que diz a lei dos cossenos, Lucas? Me explica. Quando você tem um triângulo qualquer, você tem um ângulo alfa associado a ele, eu tenho um triângulo qualquer aqui ABC, de lados ABC, e um ângulo alfa ali associado a ele dessa forma, tá bom? Como é que faz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos é o seguinte, o lado que está oposto ao ângulo alfa, que a gente está tomando como referência ao quadrado, é igual aos dois outros lados ao quadrado, somados, menos duas vezes o produto entre esses dois lados aqui, que não são opostos ao ângulo alfa, então B vezes C, vezes o cosseno de alfa. E é por isso que a gente tem que usar a lei dos cossenos, porque repara, na lei dos cossenos a gente usa o cosseno de alfa. E aí, se a gente usar a lei dos cossenos aqui, a gente consegue usar os lados do triângulo para descobrir o cosseno de alfa. E aí é isso que a gente vai fazer. Beleza? Perfeito? Deixa eu só deixar aqui, ó, lei dos cossenos aqui bonitinho no canto. Não. Onde é que eu posso deixar essa lei dos cossenos? Ah, dá pra deixar aqui embaixo. Não tem problema não. Aqui, ó, lei dos cossenos é essa bomba aqui, tá, gente? Lei dos cossenos. Beleza? Lei dos cossenos. Bora então trabalhar. Como é que a gente poderia pensar então, Lucas? Me explica. Como é que a gente poderia pensar nessa questão aqui para descobrir um triângulo que tenha o alfa como um dos ângulos? Bom, se a gente tem que descobrir um triângulo aqui com alfa sendo um dos ângulos dele, este vértice daqui, que contém um ângulo alfa, concorda comigo que ele vai ter que ser um vértice associado ao triângulo, vai ter que ser um dos vértices do triângulo? Concordo, Lucas. Acho que você está correto nessa sua análise. Beleza. Então, olha só que triângulo interessante que eu vou marcar aqui pra gente. Opa! Interessante, né? Legal. Bacana. Por quê? Porque basicamente é só eu descobrir quanto que vale este lado aqui, descobrir quanto que vale este lado aqui, descobrir quanto que vale esse lado aqui. Só isso, né? Descobrir três lados, que aí eu consigo aplicar a lei dos cossenos e aí eu descubro quanto que vale o cosseno de alfa, porque este é um triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ele contém um ângulo alfa e a gente consegue aplicar a lei dos cossenos. Tá, como é que a gente vai fazer essa bomba? Repara só nas artimanhas. Ó, qualquer ponto que tiver na circunferência ligado a seu centro, você concorda comigo que vale o raio, né? Então qualquer ponto na circunferência ligado a seu centro, vale o raio. Então aqui vale R, se eu pegasse aqui, valeria R também. Se eu pegasse aqui, também valeria R, beleza? Então, eu vou pegar qual ponto? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Eu vou ligar ele aqui. Vai valer R. Aí eu vou chegar no seguinte
negócio, ó. Nessa relação. Cheguei nesta importantíssima relação aqui, ó. Em que eu tenho um triângulo com dois lados iguais. Triângulo com dois lados iguais, a gente sabe que é um triângulo isósceles. Beleza? E no triângulo isósceles, os dois ângulos aqui, ó, também são iguais. Tá bom? Perfeito? E lembrando também, né? Lembrando também o seguinte. No triângulo isósceles, o que a gente tem? A altura do triângulo isósceles divide o lado que não é igual ao meio. Então, divide esse lado aqui, ó, ao meio. Beleza? Perfeito. Tá tranquilo até agora? Acho que tá, né? Não sei. Deixa eu só apagar, então, um pouquinho de informação sobre esse triângulo, porque tem muita informação aqui. Beleza? Muita informação. Bora lá. O que a gente vai fazer primeiro, então? Vou pegar esta linha, vou ligar aqui e vou formar o seguinte. Eu vou formar o que eu queria formar desde o início. Um triângulo retângulo. Porque triângulo retângulo, a gente consegue trabalhar tudo. É muita coisa que a gente dá para trabalhar no triângulo retângulo. Onde é que forma o triângulo retângulo, Lucas? Me explica. Porque basicamente, repara, o que ele me falou aqui ó, na questão? O ponto, o raio, beleza, o círculo de raio R tangencia internamente um setor circular. Se tangencia, no ponto de tangência, quando eu ligo o raio em qualquer ponto de tangência aqui, forma 90 graus com uma reta que tangenciaria aqui. Beleza? Então, se eu posso dizer que essa reta aqui, ó, repara, essa reta daqui, ela está tangenciando a circunferência, se eu ligar o raio nela, aqui é 90 graus. Beleza? Então ali eu tenho um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, vou chamar esse triângulo aqui, ó. Chamar aqui O. Perfeito. Triângulo AOB, tá bom? Então, ó. Vou chamar esse triângulo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho mais bonitinho, né, gente? Retângulo aqui, tá bom? E aí, o que você tem que saber? Aqui você já sabe a medida, vale R. Agora, o que eu posso saber? Repara, um dos lados desse triângulo é o lado AB. Este lado AB, ele é um dos lados daquele triângulo que a gente quer descobrir os lados, né? Repara, olha só que interessante. Ele é um dos lados, ó. O lado AB, daqui desse triângulo retângulo, é um dos lados que a gente quer descobrir. Então, é interessante, sim, a gente descobrir quanto que vale esse lado. E a gente vai usar esse triângulo retângulo aqui para descobrir quanto que vale esse lado. E outro detalhe, repara aqui, ó. Essa reta que a gente estava tangenciando aqui, ó, que estava tangenciando a circunferência menor, ela também poderia ser escrita aqui, ó, tangenciando aqui por esse lado. E tangenciando por aqui nesse lado, basicamente, a gente formaria o mesmo triângulo AOB ali em cima. Repara, aqui você vai ter o raio ligado na reta que tangencia, aí aqui seria 90 graus, aqui o raio, aqui seria a medida AB, tá? E aí aqui é a hipotenusa, né? A hipotenusa em comum, eles têm uma hipotenusa em comum. Por isso que eu posso falar que o lado AB, esse lado AB é igual a este lado aqui, ó. Sei lá, AC, tá bom? Esse lado AC é igual a esse lado AB. Por quê? Porque eles têm um lado aqui Rzinho em comum, né? E eles também vão ter a hipotenusa aqui em comum. Beleza? Por conta disso que eu posso afirmar que são triângulos iguais, triângulos congruentes. Tá bom? Então repara, Lucas, pra gente descobrir, eu vou chamar esse lado aqui que a gente quer descobrir, o lado AB, de X. Pra gente descobrir quanto que vale este lado AB, cara, falta informação aqui no triângulo retângulo que a gente está precisando descobrir. Que informação é essa? O valor da hipotenusa. Quanto é que vale essa hipotenusa, Lucas? Meu Deus do céu. Difícil, né? Vamos ter que fazer alguma outra conta matemática, alguma outra análise? Não. Repara, é só analisar a figura, é só olhar para a figura. Tudo isso daqui vale o quê? Vale o raio maior. Por quê? Se esse aqui é o centro e esse aqui é um ponto na circunferência do raio de raio R, a linha que liga o centro à circunferência a um ponto na circunferência vale R. Então, se toda essa bomba aqui vale R, e isso daqui, lembra? Então, ó, repara. Ó, isso daqui vale R. E isso daqui também é o centro da circunferência menor de raio Rzinho, e eu vou ligar ela aqui, ó, num ponto da circunferência menor. Então isso aqui também vale R. Só que vale Rzinho, né? Vale um raio, e o raio da circunferência menor é Rzinho. Então, se eu sei que esse tudão aqui é R
e esse tudinho aqui, Rzinho, isso aqui que sobrou, que vai ser a nossa hipotenusa AO, basicamente vale Rzão menos Rzinho. Eu peguei o tudão, tirei o tudinho e sobrou Rzão menos Rzinho. Beleza? É isso. Então, a gente tem a hipotenusa que vale Rzão menos Rzinho. Para descobrir agora o lado X, perfeito, bora lá, bora trabalhar. Lado X. Deixa eu só pegar um trenzinho aqui, ó. Eu vou passar tudo isso aqui que a gente tá fazendo aqui depois pra cá. Não precisa, não tem necessidade, tá bom? Depois eu passo, tá? Bora lá. Bora trabalhar esse triângulo aqui, então. Depois eu passo pra lá essas bombas ali. Então, bora lá. Rzão. Vamos aqui, ó. Pitágoras. Escreva aqui, ó. Pitágoras. Rzão menos Rzinho ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza? Rzão menos Rzinho ao quadrado é um produto notável, que é o quê? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos o quadrado do mais o quadrado do segundo. Igual a Rzinho ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos cortar o Rzinho ao quadrado com Rzinho ao quadrado. E o Rzão, a gente sabe quanto que vale Rzão? Claro, a gente sabe quanto que vale Rzão. É 4Rzinho. Então já vamos substituir aqui, ó. Rzão ao quadrado é 4Rzinho ao quadrado. Não tem jeito, gente. Vou ter que diminuir essa letra. Como eu falei. É 4Rzinho ao quadrado. Menos duas vezes Rzão, que é 4Rzinho, é igual a x ao quadrado. Então a gente vai ter o seguinte aqui, ó. 4Rzinho ao quadrado é 4 ao quadrado vezes Rzinho ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Tudo isso daqui vai dar menos 8Rzinho ao quadrado, né? Porque tem Rzinho vezes Rzinho ao quadrado, igual a x ao quadrado. E a gente vai chegar no seguinte. 16Rzinho ao quadrado menos 8Rzinho ao quadrado. 8Rzinho ao quadrado igual a x ao quadrado. Vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados? Beleza? A gente chega ao seguinte. X é igual a 2Rzinho raiz de 2. Descobri um valor de x. E quem que é o nosso x aqui mesmo, Lucas? Me explica, por favor. Eu não tô sabendo aqui, cara, quem que é o nosso valor de x mesmo? O nosso valor de x, se eu lembrar você, é o valor AB. É um dos lados daquele triângulo que a gente tá querendo descobrir, né? O triângulo ABC. O triângulo ABC é um triângulo que a gente quer descobrir, tá bom? É o triângulo que a gente vai aplicar, inclusive, o Pitágoras. Deixa eu até desenhar ele aqui, ó. Fazer um desenho dele aqui. Pitágoras não, perdão. É o triângulo que a gente quer aplicar o cosseno, a lei dos cossenos. ABC, que é alfa. E por enquanto aqui é x e aqui é x. Agora a gente tem que descobrir quanto é que vale este lado aqui. Bora lá tentar descobrir então quanto é que vale este lado aí. Perfeito, como é que a gente vai descobrir? Usando aquele princípio do triângulo isósceles, tá bom? O triângulo isósceles, basicamente, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar da seguinte forma. Na verdade, não vou usar triângulo isósceles, eu vou usar a seguinte ideia. Repara só no triângulo que se formou aqui. Se formou este triângulo aqui, né? Ou até mesmo este triângulo aqui, não tem nenhum problema não. E tem esta bomba aqui. Quando a gente tem um triângulo retângulo, em que parte-se do vértice que tem 90 graus até a base, que vai formar 90 graus. Então a gente, olha só o cenário que a gente vai formar aqui de novo. Meu Deus, olha que questão complicada, velho. Olha que questão complicada. Isso aqui é 90 graus. Se eu traçar uma reta daqui, aqui é 90 graus. Aqui é 90 graus, tá bom? Então aqui é o B. Qual que é o O aqui? O O é aqui e o A é aqui. Distância OB. Distância OB é Rzinho. Distância AO. Distância AO é Rzão menos Rzinho. Distância AB é x, né? Distância AB aqui, ó, vale x, então. Distância, agora o que a gente quer descobrir? Repara, por que eu tô pegando esse triângulo específico? Porque nesse triângulo específico aqui, ó, eu vou ter essa distância roxa aqui. E essa distância roxa, ela é igual a essas duas distâncias. São distâncias iguais, tá bom? Porque, repara, este triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. E o triângulo isósceles, quando eu traçar a altura aqui, ele divide em dois lados iguais roxos aqui, tá bom? Então, se eu descobrir quanto equivale essa altura aqui, que equivale a esse lado aqui, eu vou ter aqui, por exemplo, vou descobrir que é y, aqui é y. Então, no final das contas, esse lado roxo, tudo que eu quero descobrir, é 2y, tá bom? Se eu descobrir quanto que vale isso daqui,
esse ladão CB é o dobro, tá bom? E o lado CB é o que falta a gente descobrir para a gente aplicar a nossa lei dos cossenos. Então bora lá trabalhar? Como é que a gente faz para descobrir quanto é que vale esse lado Y, que eu chamo de Y? Basicamente é simples, tá? Nesse tipo de questão, nesse tipo de caso, a gente faz o seguinte, a gente pode aplicar uma seguinte propriedade. AO, opa, deixa eu chamar aqui, ó, chamar de D, tá bom? O lado AO vezes o lado BD, então, ó, o lado AO vezes o lado BD é igual ao lado AB vezes o lado BO. Então, o produto entre essa alturinha aqui pela hipotenusa do triângulo maior é igual ao produto dos catetos, tá bom? Então, ó, AO vezes BD é igual a AB vezes BO, tá bom? Perfeito? É isso que você tem que saber. Então, bora lá, né? O que a gente tem que fazer, então? AO vezes BD é igual a AB vezes BO. Beleza? Rzão é 4Rzinho, menos Rzinho aqui, vezes Y, igual a X vezes R. Rzinho, né? Tá bom. Isso aqui vai dar 3Rzinho, beleza. 3Rzinho vezes Y. E a gente pode fazer o seguinte até, ó. Corta Rzinho com Rzinho aqui, ó. Vai ficar 3Y é igual a X. Tá bom? 3Y é igual a X. Fechou? Ah, Lucas, interessante. Interessante por quê? Porque agora a gente sai descobrir quanto é que vale o Y, né? Por quê? Porque o X ele vale 2Rzinho raiz de 2. Então, ó, se o X vale 2Rzinho raiz de 2, então 3Y é igual a 2Rzinho raiz de 2. Então, passa esse 3 para lá, vai dividindo aqui. Pronto, descobri o valor do Y. E o Y vale o quê? O Y, ele vale BD, tá bom? O D seria esse daqui, ó. Seria esse valor aqui, seria esse ponto aqui. O Y vale só isso daqui. Então, o roxo, lá do roxo total que a gente quer descobrir, aqui vale Y, aqui vale Y. Então, o lado roxo total, ele vale 2Y. Beleza? Deixa eu até botar esse aqui agora no canto. Vocês vão vendo que a questão ela é grande, véio. A questão ela não é pequena, véio. A questão é um brutamonte esse trem aqui, velho. Tem nem onde é que encaixa. Mas vai ter que ficar feio aqui mesmo, viu, velho? Vai ficar ali, tá ótimo. O Y é aquela bomba ali. Pronto, tranquilo. Nossa, a questão tá tranquilíssima, né, velho? Agora bora descobrir quanto é que vale o cosseno de alfa. Para isso, agora a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Deixa eu até pegar a lei dos cossenos aqui que a gente já tinha escrito inicialmente. Lei dos cossenos. Como é que a gente aplica mesmo, Lucas? Você vai me relembrar aí, por favor? Claro que eu te relembro. Lei dos cossenos. Como é que a gente aplica? Pega o lado oposto ao ângulo alfa de referência, ao quadrado. Então, 2y ao quadrado é igual aos dois outros lados ao quadrado. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado. Menos duas vezes o produto entre esses dois lados, x vezes x, vezes o cosseno de alfa. Então, vamos ter o seguinte. 2y ao quadrado vai ficar 4y ao quadrado é igual a x ao quadrado vezes mais x ao quadrado, dá 2x ao quadrado, menos 2x vezes x ao quadrado, vezes o cosseno de alfa. Tá bom? Bora lá. Eu vou colocar aqui em fator em comum. Fatorar aqui esse 2x ao quadrado, porque ele aparece em dois termos, eu vou fazer o seguinte, então. 4y ao quadrado. Lembra? Ah, Lucas, como é que surgiu esse 4y ao quadrado? Me explica. Esse quadrado vai tanto pro 2 quanto pro y. 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado é igual a y ao quadrado. Tá bom? Então vamos fatorar aqui, ó. 2x ao quadrado vezes 1 menos cosseno de alfa. Fatorado bonitinho, tá certo? Por quê? Por que isso aqui tá certo? Porque se eu multiplicar, se eu fazer um chuveirinho aqui, ó, eu volto a ter isso daqui. Beleza? Então bora lá. Vou fazer o seguinte, um corta-corta. Corta aqui, então aqui vai ficar só 2x e aqui fica só x. X ao quadrado. Tá. Agora vamos colocar ali os valores, né? X ao quadrado é igual ao quê? X ao quadrado é igual a... Opa, y ao quadrado é o quê? Y é 2rzinho raiz de 2 sobre 3. Então, 2 vezes 2rzinho raiz de 3, raiz de 2
sobre 3, né? Então, opa, peraí. Tudo ao quadrado. Igual a... Lembrando que esse 2 aqui que está multiplicando isso tudo aqui, veio daqui, tá bom? Beleza? Então, bora lá. É igual a x ao quadrado. Quem que é x ao quadrado? É 2, rzinho, raiz de 2 ao quadrado. Tudo isso multiplicando 1 menos cosseno de alfa. Beleza? Repara agora. Esse 2 elevado ao quadrado, ele vai levar tanto o denominador, então vai ficar aqui ó, elevado ao quadrado, quanto aqui vai ficar elevado ao quadrado. Só que olha só que interessante. 2rzinho ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado, multiplicando aqui desse lado, também está multiplicando aqui desse lado. Então eu posso fazer um corta-corta. É como se eu chamasse, por exemplo, vou chamar 2rzinho raiz de 2 de z, tá bom? De z. Então, z ao quadrado e z ao quadrado. Se z ao quadrado dos dois lados, poderia chamar de a, sei lá. Não precisa. Z ao quadrado multiplicando aqui e z ao quadrado multiplicando aqui, posso cortar. Opa, posso cortar. Corta aqui, corta aqui. Vou ficar com o que então, Lucas? Você vai ficar com o seguinte, deixa eu ganhar espaço pra gente, que eu falei, a questão é grande, a questão é o brutamonte. Por isso que eu chamei de desafio, velho. Bora lá. Então vai ficar 2 vezes 1 sobre 3 ao quadrado, já vou escrever que é 9, é igual a 1 menos cosseno de alfa. Beleza? 1 menos cosseno de alfa. Então aqui 2 vezes 1, 2. Então a gente vai ter o seguinte. Eu vou passar menos cosseno de alfa para o outro lado, vai ficar mais cosseno de alfa. Eu vou passar 2 nonos para o outro lado, vai ficar menos 2 nonos. Então eu vou ter o seguinte. Cosseno de alfa é igual a 1 menos 2 nonos. Beleza? 1 menos 2 nonos. Fazendo essa expressão aqui, a gente chega no seguinte. 9 vezes 1, 9, menos 2 vezes 1, 2, dividido por 9 vezes 1 aqui, tá? Dá 9. Então, cosseno de alfa é igual a 9 menos 2 sobre 9. Cosseno de alfa, então, é igual a 7 nonos. E dessa forma, a gente chega na nossa resposta. Questão grande, questão boa, questão interessante. Olha só o tanto de conta que a gente tem que fazer. Muita conta, né? Eu espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha entendido. E se você quiser outras questões como essa, pra gente poder treinar muita coisa, pra gente poder revisar muita coisa, pra gente poder aprender muita coisa, né? Aplicar muita coisa também, é só mandar nos comentários ou mandar ali no Instagram. O Instagram está aqui, a DM é aberta. E se você quiser pedir outra questão, outro conteúdo, outro assunto, pode mandar lá, pode jogar lá no meu Instagram que eu tento gravar, tento trazer pra vocês pra... né? E vou trazer mais, né? Vou jogar sempre no meu Instagram questões para vocês resolverem e depois eu trago a resolução. Então, já tá lá essa questão que eu trouxe para vocês hoje, já tá lá no Story, já tá lá no Instagram para vocês poderem resolver, né? Na verdade, isso aqui é meio burro de eu falar agora, porque né, já tá resolvido. Vocês já viram o vídeo, só falei isso agora, mas enfim, vai ser basicamente isso. Eu solto a questão no Instagram, depois de um dia, depois de 2 dias, a gente vai trazendo a resolução para vocês, inclusive revisando a questão, tá bom? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido e eu vejo você na próxima questão.